O número para contato, você já sabe, é o 181. E um homem foi encontrado morto dentro de um carro que tinha batido em um muro na cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele tinha marcas de tiros no corpo. 2 suspeitos foram presos. A Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de envolvimento na morte do empresário Marconi Dantas Lima, de 30 anos. Os agentes foram acionados para investigar um possível acidente fatal na estrada do Monte Santo, no município de Altamira. Um corpo foi encontrado dentro de uma caminhonete, a princípio por causa do acidente. O motorista teria batido em um muro. No entanto, os policiais perceberam 2 perfurações de arma de fogo no corpo da vítima, o que indicaria que ele teria perdido o controle do veículo e vindo a óbito após os disparos. Os peritos do Instituto Médico Legal foram acionados e fizeram a remoção do corpo. Depois da perícia criminal, foram confirmadas as perfurações. E aí, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. De acordo com a família do empresário, ele não tinha inimigos. 2 suspeitos foram levados para a Superintendência Regional do Xingu, onde prestaram depoimento ao delegado que preside o caso. Glória, o que você faz aqui? Aconteceu alguma coisa? Hoje, 8h45 da noite. Não me queira mal, mas não me procure mais aqui. Sei disso. Sabe, foi o que nós combinamos anos atrás. Uma visita misteriosa. Mal passado tem me atormentado tanto. E eu preciso saber onde está meu filho. Um segredo perigoso. Por que você quer remexer num passado que está morto? E sexta, dia 8, você não pode perder. O evento que marca o início do fim. O arrebatamento. Capítulo especial de... Chegou a minha hora. Apocalipse. E sexta, dia 8, você não pode perder um capítulo especial, o arrebatamento. Então fique ligado aqui na Record TV Belém. E o Dia das Mães é considerada a segunda data comemorativa mais lucrativa para o comércio de Belém depois do Natal. Mas este ano o cenário será bem diferente. Com a pandemia do coronavírus, nenhuma loja que não seja de serviço essencial pode funcionar. Foi o que estabeleceu um decreto da Prefeitura de Belém em vigor desde a última segunda-feira. E com o centro comercial vazio, o Sindicato dos Lojistas já espera que muitas empresas devem falir e o desemprego disparar. Lojas com portas fechadas, ruas vazias. O trânsito de carros é o que quebra o silêncio no centro comercial de Belém. Na rua 13 de maio, que em plena véspera do Dia das Mães, deveria estar lotada de gente, o que se vê são poucas pessoas circulando. Até os vendedores ambulantes sumiram. Encontramos apenas o seu Rildo, que sentado ao lado da banca, esperava algum cliente passar. Ficou ruim pra gente, porque a gente somos ambulantes, a gente depende disso. Eu estou na minha casa, meu aluguel está atrasado. O dono da casa está querendo a casa dele, eu não tenho para onde ir. Em dias normais, com o conserto de relógios e a venda de capas de celular, ele costumava tirar cerca de R$100 por dia. Depois que o comércio fechou, o que seu Rildo leva para casa é menos da metade. Estou com R$30 e graças a Deus, dinheiro que eu tenho aqui para comer amanhã. Desde que o decreto da Prefeitura de Belém começou a vigorar na última segunda-feira, dia 27, nenhum estabelecimento comercial que não seja serviço essencial pode abrir as portas. O objetivo é frear a disseminação do coronavírus. O sentimento que eu tenho é que o negócio está feio, olha, eu estou com 3 casos na família aí, eu peço a Deus, como diz o cara, que nós livre e guarde, que o negócio é sério, entendeu? Quem não tem nada para fazer na rua, que fique em casa. O Sindicato dos Lojistas, embora entenda o momento, já demonstra preocupação com as consequências econômicas que a paralisação do comércio deve acarretar. As grandes redes de loja, principalmente as de cadeia nacional, elas têm um suporte econômico que dá para segurar aí mais ou menos esse prazo que está sendo já de fechamento. Algumas empresas a nível estadual ou municipal também têm condição, porque se valeram da medida provisória 936, deram férias coletivas,
suspenderam o contrato de trabalho, já tinham reduzido a sua jornada de trabalho e, consequentemente, o salário. Porém, a preocupação maior hoje do Sindlojas é com as lojas que a gente chama lojas de bairro, porque são lojas que o empresário, muitas vezes, era ele, a mulher e filhos, ou 1 ou 2 empregados. De acordo com o Sindlojas, os estabelecimentos comerciais estavam trabalhando com apenas metade do faturamento do mês de março. Agora, com lucro zero, estima-se que 500 empresas devam fechar e mais de 1.000 empregos serão perdidos no Centro Comercial de Belém. Estamos fechados por um prazo indeterminado e isso acarretará, sem dúvida nenhuma, uma quantidade de demissões que só não se realizam neste momento e agora em virtude das próprias empresas não terem caixa. A Brenda aguardava o ônibus na parada. Agora, ela só vai uma vez por semana na loja de maquiagem onde trabalha. Está fazendo home office. Ela conta que 3 colegas já foram demitidas. Eu dependo do meu emprego igual muita gente, né? Então eu tô com medo. Não só eu, a maioria dos lojistas que eu conheço está passando por um período bem complicado. E vamos agora de notícia boa. 2 pacientes venceram a Covid-19 e receberam alta no Hospital Abelardo Santos, aqui em Belém. A gente tem imagens desse momento. A emoção tomou conta dos corredores do local já na manhã de ontem, após 16 dias de internação devido à Covid-19. Rubens Moraes, de 75 anos, que faz parte do grupo de risco e também, mesmo assim, ele conseguiu se recuperar. A outra paciente que você vê aí é a Suelen de Fátima Barbosa Lima. Ela ficou 10 dias internada na UTI do hospital e também teve alta. Na saída, os 2 pacientes foram muito aplaudidos pela equipe médica, se emocionaram bastante ao agradecer pelo tratamento que receberam no Abelardo Santos. A gente tem também a informação, já são mais de 1.400 paraenses recuperados da Covid-19 aqui no nosso estado. E é claro, por mais notícias como essa que a gente espera falar para vocês, mostrar aqui no Cidade Alerta, e por isso também a importância do isolamento social. A gente sempre pontua, é claro, agradece essa prestação de serviço, esse atendimento que os médicos estão realizando para os pacientes, mas eu acho que também é válido a gente falar de um outro grupo que fica muito pertinho dos pacientes e que também tem um trabalho fundamental, são os enfermeiros. A gente sabe que eles ficam ali acompanhando bem de perto os pacientes, e eu queria também deixar aqui o nosso muito obrigada para essa classe de trabalhadores que é fundamental nesse período de pandemia que a gente tem enfrentado, não só aqui no nosso estado, mas como no mundo todo. A gente realmente precisa da ajuda deles. Muitas pessoas ficam dias sem se comunicar com a família. A gente mostrou ainda durante essa semana que, inclusive, para ajudar nessa recuperação desses pacientes, o governo também acabou fazendo visitas através de tablets, justamente para que os parentes pudessem se comunicar com os pacientes internados no hospital de campanha. E segundo os psicólogos, esse tipo de iniciativa pode sim ajudar na recuperação, fazer com que aquele paciente se recupere mais rapidamente. E a gente fica muito feliz de mostrar. Ontem também nós falamos aqui no Cidade Alerta do primeiro paciente que recebeu alta na cidade de Cametá, no nordeste do estado. Então a gente espera poder mostrar mais vezes cenas como essas para vocês. E falando nisso, cenas cada vez mais comuns são de grupos de motoboys e ciclistas que trabalham para aplicativos de entregas e ficam nas ruas, aglomerados e sem qualquer equipamento de proteção individual. Aglomerados e sem qualquer tipo de proteção contra o novo coronavírus. Nessa rua da Grande São Paulo, a nossa reportagem flagrou um grupo de motoboys aguardando pedidos de entrega. Todos juntos e sem máscaras de proteção. Mas eles estão dando os equipamentos? Sim. Tá todo mundo sem máscara. Pegou no bolso. É assim que muitos entregadores de aplicativo estão trabalhando em meio à pandemia. Ações que contrariam as recomendações do Sindicato dos Motofrentistas do estado de São Paulo, que orienta o uso de máscaras de proteção e a troca a cada 2 horas, assim como a higienização frequente de veículos, capacetes e das caixas onde são colocados os produtos.
E como o trabalho é entregar as encomendas de porta em porta, a falta de cuidados com a higiene pessoal e com materiais usados no dia a dia faz com que esses trabalhadores sejam transmissores do vírus. Um risco para eles e para quem recebe a comida ou os produtos em casa. A orientação para esses profissionais é que usem mesmo os equipamentos de proteção individual, a máscara, e quando eles se encontrarem, manterem um distanciamento, podem esperar para fazer a entrega, mas com o distanciamento e usando máscara e evitando conversar um com o outro. O Ministério Público do Trabalho já registrou denúncias de entregadores que contraíram o coronavírus, além de outros que não estão recebendo os equipamentos de proteção das empresas de aplicativo. Nós também pedimos que fosse implementada uma renda mínima, evidentemente que isso é uma coisa temporária. Infelizmente essas liminares foram cassadas, né, por recurso das empresas, e nós estamos agora tentando reverter essas decisões. E enquanto nada é definido, os cuidados ao receber as encomendas em casa devem ser redobrados. Os pacotes de comida, por exemplo, precisam ser higienizados, como explica o infectologista. Evite colocar essa embalagem que veio da rua na mesa onde você vai comer. Então você vai lá na área onde você, teoricamente, não vai comer, não vai se alimentar, abrir a embalagem, descartar no lixo e higienizar a mão. Então, é um ritual mesmo que a gente vai ter que incorporar nessas entregas para minimizar o risco de transmissão. É importantíssimo a gente ter cuidado ao receber esse tipo de mercadoria que vem da rua, porque também esses produtos precisam ser corretamente higienizados. Não adianta a gente só ter o cuidado com a gente, mas em compensação, esses cuidados também devem ser redobrados nesse momento que a gente recebe algum pedido que vem de fora de casa. E a Record TV ouviu 3 das principais empresas de aplicativos de entregas. 2 delas informaram que já começaram a distribuir os kits com álcool em gel, máscaras e luvas. E uma outra informou que monitora a saúde dos entregadores e que eles podem pedir o reembolso dos produtos comprados para a proteção individual. Por muito pouco, Jorge não... Criminosa, a gente vai agora chamar uma reportagem para falar exatamente sobre essa situação desses entregadores e algumas situações que eles enfrentam aí durante a quarentena. Os criminosos não dão trégua nem durante esse período de pandemia. Dispararam os casos de golpe de entrega por aplicativos nas últimas semanas. Por muito pouco, Jorge não caiu no golpe de um entregador do iFood. Eu inseri o cartão, digitei a senha e aí depois chegou uma notificação no meu celular dizendo que uma compra não foi aprovada no valor de R$ 4.950. O golpe funciona assim. No momento da entrega do produto solicitado, o entregador suspeito avisa que deve ser paga uma pequena taxa adicional inexistente, no valor de R$ 2. O consumidor entrega o cartão de débito ou crédito que vai ser inserido na máquina, que normalmente apresenta algum dano no visor. O entregador digita o valor errado e avisa que o comprovante de pagamento vai ser enviado via telefone celular. Essa taxa de entrega na hora não existe. Ou seja, faz parte do golpe mentir, utilizar um ardil, iludir a vítima e fazer ela pensar que tem que pagar uma taxa. Os entregadores de aplicativos costumam desviar de R$ 1.000 a R$ 7.000 do cliente. O Procon de São Paulo registrou no mês de abril 35 reclamações de supostos golpes e solicitou para a polícia a instalação de um inquérito contra as empresas iFood e Rappi. Para que seja investigada a formação de organização criminosa, furto mediante a aplicação de fraudes e lavagem de dinheiro. O Procon notificou as 2 empresas de delivery e exige que todos os consumidores lesados sejam ressarcidos do prejuízo. O Procon está exigindo que essas empresas indiquem todos os entregadores que atuaram no dia das fraudes, que indenizem integralmente todas as vítimas
e que proíbam qualquer tipo de encomenda ou pagamento offline, ou seja, aquele pagamento que é feito na porta da casa, que tudo seja feito online. Os advogados das empresas foram procurados por funcionários do Procon. Eles alegam que a iFood e Rappi não têm responsabilidade pelos crimes cometidos, já que os entregadores são autônomos e não têm vínculo trabalhista, e que é obrigação do consumidor ficar atento a cobranças indevidas. Alegação completamente descabida. O Código de Defesa do Consumidor é claro, dizendo que existe responsabilidade solidária em toda a cadeia de fornecimento. Erraram no momento de selecionar os profissionais que iam atuar e erraram na supervisão. Está no Código Civil que qualquer patrão responde pelos atos do seu empregado. Depois do susto, o Jorge aprendeu uma lição. Agora é cuidado dobrado na hora de utilizar o cartão. A lição é que a gente sempre olhe o valor na maquininha, porque eu acho que 90% das vezes ninguém olha. E exigir que seja impresso o ticket de pagamento e entregue na hora para ele voltar a conferir o valor que foi debitado. Entregar o cartão sem verificar e fiscalizar o valor que foi inserido é pedir para tomar um golpe. E para quem já caiu no golpe dos entregadores de aplicativos, corra logo atrás dos seus direitos. Entre imediatamente em contato com o Procon. Acesse o site Procon SP. Faz a reclamação, vai receber o número do protocolo por SMS e o Procon vai buscar a indenização para ele com maior rapidez. A luta contra a Covid-19 na Record TV. As dificuldades da quarentena, os impactos na vida do cidadão e o combate à pandemia. Novos testes estão chegando nos estados. Aqui você fica bem informado. O novo centro de diagnóstico terá capacidade para analisar até 30 mil exames por dia. Hoje, 10h30 da noite. Uma vacina contra a Covid-19 começou a ser testada em pessoas na Europa. Coronavírus. Plantão. Mais de 500 costureiras e microempreendedores estão envolvidos na produção de máscaras de proteção contra a Covid-19 aqui em Belém. A repórter Adriana Martins tem mais informações. Os membros da Comissão de Trabalho do programa Máscara para Todos visitaram ateliês e casas de costureiras habilitadas para fazer esses itens que começaram a ser distribuídos gratuitamente desde o dia 24, na sexta-feira, durante um trabalho de fiscalização e orientação sobre a Covid-19 feito por agentes de segurança pública aqui do estado. São 230 mil máscaras que estão sendo produzidas por 511 costureiras individuais e micro e pequenos empreendedores que se inscreveram no programa. Além de ajudar o governo do estado, esses trabalhadores garantem uma renda extra durante a pandemia, já que a necessidade de isolamento social diminuiu o fluxo de pessoas em todos os setores da economia, como a gente tem visto, afetando diretamente o faturamento dessas famílias. Cerca de 100 veículos entre ambulâncias e viaturas utilizadas no atendimento à sociedade foram submetidos a um processo de desinfecção. Quem acompanhou isso para a gente foi a repórter Poliana Gomes. O serviço realizado pela Secretaria de Saneamento do município, já encerrando praticamente aqui na aldeia amazônica, mas durante toda a tarde foram higienizados aí vários veículos que são utilizados pela população paraense, tanto para a área de saúde, segurança, transporte e também ordem pública. Esses veículos que são utilizados justamente aí pelo município fazem parte aí de uma medida, na verdade, essa higienização para que tanto os profissionais dessas áreas que utilizam esses veículos, quanto as pessoas, quando a gente tem aqui no caso das ambulâncias do SAMU, para que estejam protegidas em relação ao risco de contaminação da Covid-19. Foram várias viaturas, veículos oficiais do município, o secretário passando por todo esse processo de higienização, uma medida realmente aí de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Isso é uma ação que a prefeitura vem fazendo na realização da higienização dessas viaturas, desses carros, que prestam serviço à sociedade, e a CESAM ela vem fazendo a higienização com hipoclorito de sódio, pela parte externa com sabão alvejante concentrado, e na parte interna desses veículos são feitos a limpeza com hipoclorito mais o álcool 70 líquido. Foram 100 veículos aproximadamente, higienizados, que foram da ordem pública, da Guarda Municipal, da CEMOB e também
agora do SAMU. Então é uma prevenção que a Prefeitura vem fazendo, não só com os veículos que trabalham ostensivamente, mas sim com os veículos que trabalham na parte também de fiscalização do município. Agora é importante porque esses veículos eles estão aí a serviço da população, né, através desses segmentos, tanto da segurança quanto da saúde, prestando esse serviço. É importante que esses profissionais também que estão atuando diretamente nessas ações estejam protegidos e menos expostos a um risco de contaminação. Sim, além da limpeza que foi feita nos veículos, né? Cada motorista e a sua equipe ganharam da Prefeitura o álcool em gel, máscaras novas para estar utilizando no período do seu trabalho. Então, graças a Deus, né, a Prefeitura vem trazendo essas melhorias, esses avanços aí na higienização, na limpeza, para dar o conforto, né, e combater ferozmente o Covid-19 que vem aí atacando a nossa sociedade. Então a gente está muito preocupado, a gente pede realmente para a população que só saia com extrema importância, a não ser fique em casa, se previnem, e a Prefeitura está aqui trabalhando diariamente para deixar a cidade limpa, para higienizar a cidade, juntamente com a população para combater o Covid-19. Agora é importante também que, além desses veículos, a CESAM venha atuando também em alguns locais públicos, principalmente onde há maior concentração de pessoas. Ao longo desse período de pandemia, vocês já realizaram alguns serviços, hoje também tem mais programados na área principal de Belém. Como é que são esses serviços realizados especificamente? A gente vem trabalhando, né, na higienização dos espaços públicos, como parada de ônibus, abrigos, estação do BRT, frente dos hospitais públicos, municipais, estaduais e privados. Estamos também trazendo agora a limpeza de calçadas e das ruas da cidade de Belém, para justamente diminuir o Covid-19. Então essa é uma grande ação, não só nos espaços públicos de concentração, mas sim dos transeuntes, onde passo para ir pegar ônibus e ir para o seu trabalho, em locais que pode haver muito contágio de um porte, de uma parada, de uma parte que a pessoa segure muito o encoste. A gente vai estar fazendo essa higienização, essa limpeza. Então, a Prefeitura está startando não só a parte mais específica, mas sim no modo geral, para atender a população em todos os bairros. Segurança para a população e também para os próprios funcionários e agentes da saúde aqui no nosso município. E para prevenir o coronavírus, a Delegacia da Mulher de Altamira tem atendido somente os casos mais graves e urgentes de violência doméstica. A Delegacia da Mulher em Altamira adotou medidas de prevenção. Na recepção da delegacia, fitas de isolamento e funcionários com máscaras. As medidas foram pensadas em prol da população e tomadas para evitar eventuais contágios em razão do Covid-19. Na Delegacia da Mulher, o atendimento ao público é somente para ocorrências de crimes violentos. Nosso atendimento, ele continua da mesma forma, no mesmo horário de expediente, 8 ao meio-dia, 14 às 18, como sempre foi de segunda a sexta. Os demais horários e dias serão atendidos, como sempre foi, pelo plantão lá na seccional. A única forma que a gente mudou nesse período foi a diminuição de atendimento no sentido de atender somente casos prioritários, urgentes e muito graves, até para nos preservar e preservar também as vítimas nesse período de isolamento. E quais seriam esses casos? São ameaças graves, com faca, armas de fogo. O atendimento referente à violência contra a mulher ainda ocorre de maneira presencial, mas com formas de controle dentro da delegacia. Lesão corporal grave, aparente, com marcas, hematomas, até porque é necessário que seja feito de imediato o exame de corpo de delito. Porque outros casos também não serão atendidos, até porque o próprio ML também está com essa restrição nos atendimentos. E também flagrantes. Qualquer caso flagrancial, a própria Polícia Militar apresenta, ou você, enquanto vítima, não deixe de acionar o 190 ou 181. Já em relação a casos simples, o registro deve ser feito apenas pela delegacia virtual. Essas ameaças verbais, por mensagem, desde que o teor não seja tão agravado, nem com fotos de arma,
serão feitas pela delegacia virtual. Difamação, injúria, esses crimes, né, contra a honra, eles são feitos também pela delegacia virtual, não são atendidos pessoalmente. De acordo com a delegada especializada no atendimento à mulher, em Altamira não houve aumento de casos de violência contra a mulher. A gente fez até uma avaliação, houve uma queda, inclusive, de mais ou menos metade nos números deste mesmo período de janeiro até abril do ano de 2019 para hoje, 2020. Eu acredito que nós não estamos na contramão do mundo. Acredito que realmente a vítima ainda está com esse receio de vir ou de procurar denunciar o seu agressor. Na DEAN, de forma interna, seguem as investigações e conclusões de inquéritos. De acordo com a delegada, é essencial que a vítima de violência denuncie. Para emergências, é necessário ligar para a polícia no número 190. A mulher ou criança, adolescente que sofrer algum tipo de violência pode denunciar o fato e receber orientações através do 180, serviço de denúncias que funciona 24 horas por dia e que mantém o anonimato da vítima. A crise do coronavírus não afetou as medidas protetivas de urgência que podem ser solicitadas pela vítima ao delegado de polícia ou por meio do MP. Por lei, um juiz deve analisar o pedido em até 48 horas. Você que é vítima, não deixe de procurar. Não é porque está no isolamento que a gente vai deixar de atender. Continuamos atendendo você, vítima. Compareça, né, até a delegacia. Ou então ligue, né, 181, 190. Ou então peça um apoio, pelo menos, de um vizinho, um parente. Nesse momento, acho que é muito importante também os vizinhos, que às vezes a pessoa está lá isolada e não consegue sair ou é do grupo de risco. E você percebeu uma lesão grave, uma situação grave, você tem o dever social de procurar ajuda para essa vítima. O Parapaz, ele também dá esse acompanhamento psicossocial e continua também em funcionamento, né? Porém, o horário reduzido, de 8 às 14, de segunda a sexta. E pesquisadores encontraram vestígios de coronavírus em rede de esgoto. É isso mesmo que você ouviu, rede de esgoto. A pesquisa pode ajudar a entender melhor como o vírus se espalha. As equipes coletam e analisam amostras de esgoto bruto de 12 pontos do município. A ideia é verificar a presença de material genético nos locais. Mais de 90% da cidade de Niterói tem um tratamento adequado para a água, o esgoto. Então, isso é muito importante porque é uma contribuição científica para o estudo da dispersão do vírus na comunidade. O vírus já foi localizado em 5 pontos, entre eles os bairros de Icaraí e Cambuinhas, além de 2 comunidades. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, foi utilizado o método de ultracentrifugação, tradicionalmente empregado para a concentração de vírus em esgotos. De acordo com a Fiocruz, as amostras coletadas na segunda e terceira semanas estão em fase de processamento. A previsão é de que o monitoramento ocorra por mais 7 dias nessa primeira etapa do estudo, com a possibilidade de prorrogação. Estudos científicos recentes mostram que o coronavírus está presente nas fezes de pessoas contaminadas. No entanto, não existem evidências sobre a possibilidade de contágio por meio de dejetos sólidos. As condições ambientais dificilmente permitem que ele seja infeccioso. É apenas um monitoramento para a população. E a gente volta a falar ao vivo agora com a repórter Poliana Gomes, que continua em frente do Hospital Abelardo Santos, que hoje, a partir de hoje, começou a funcionar como um hospital de portas abertas. É com você, Poli. Oi, Amanda. Pois é, a gente continua aqui em frente ao hospital, acompanhando a movimentação. O que a gente percebeu esse período em que ficamos aqui é que a todo instante chegam mais pessoas aí em busca de atendimento. São pessoas que têm esses sintomas suspeitos da Covid-19 e que, diante da situação toda de lotação nas unidades de saúde do município, já vieram para cá, diretamente para o Hospital Abelardo Santos, em busca aí desse atendimento médico.
médico. Inclusive, olha, nos próprios veículos, os pacientes já recebem esse primeiro acompanhamento pelas equipes de profissionais da saúde que estão trabalhando aqui no Abelardo Santos, são enfermeiros que vêm, fazem esse primeiro contato, verificam a situação desse paciente e a partir do momento que ele entra, como nós explicamos, bem ali as tendas que foram montadas nessa área de estacionamento do hospital, ali há outros profissionais de saúde que fazem uma triagem e dependendo de fato aí da condição desse paciente, desses sintomas, eles são encaminhados então ou para atendimento na enfermagem ou para situação de urgência e emergência com a equipe médica. Como nós falamos, essa operacionalidade do Hospital Abelardo Santos em Coraci, que vai atender exclusivamente casos da Covid-19, começou a partir da tarde de hoje. Então agora o hospital funciona aí com esse sistema portas abertas para atender urgência e emergência, até mesmo quando o paciente apresentar esse sintoma mais grave da crise respiratória aguda. Então é uma demanda muito grande, a gente chegou a ouvir algumas pessoas, muitas delas assim satisfeitas em relação ao trabalho, porque já chegaram de imediato, receberam o primeiro atendimento, mas muita gente também dizendo que chegou logo de manhã, retornou aqui também no início da tarde, estava aqui até agora e não conseguiu ainda passar por esse atendimento justamente por causa da demanda. A gente percebe a situação aqui do lado de fora, de certa forma tranquila, mas muitos relataram que lá dentro a situação é preocupante, principalmente porque há muitas pessoas com esses sintomas mais críticos e que estão passando mal e que, assim, apesar de todo o esforço, né, da equipe médica, ainda assim há uma sobrecarga logo nesse primeiro dia de funcionamento aqui do Hospital Abelardo Santos em Coraci. Então, como a gente explicou, por ele ser o maior hospital público do estado, mas para poder operar nesse sistema aqui exclusivo para pacientes da Covid-19, ele passou então por essa reestruturação. Há essa ala de observação, são 15 leitos, há também os 12 consultórios que são para pré-consulta e os atendimentos, são 75 leitos de enfermagem e ainda 20 de UTI. Essa medida, que assim como a policlínica, para poder garantir, né, ou pelo menos desafogar os atendimentos nas unidades do sistema público de saúde. Amanda. Muito obrigada pelas informações, Polly. O governo também, inclusive, falando sobre essa questão de atendimento a pacientes da Covid-19, anunciou hoje que o Hospital Galileu vai também atender esses pacientes com coronavírus. A diferença entre esses dois locais é que, como a Poliana pontuou para a gente nessa entrada ao vivo, o Hospital Abelardo Santos vai funcionar como um pronto-socorro de portas abertas, onde as pessoas que tiverem esses sintomas podem já procurar esse atendimento de forma imediata. Mas o Galileu, a pessoa vai ser atendida lá e vai ser necessário ter um encaminhamento para conseguir esse atendimento. Vamos atualizar para vocês os dados aqui repassados pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. A gente está aqui, já são mais de 2.999 casos confirmados de pacientes com coronavírus, 224 mortes, um dado que chama a atenção. Inclusive, foi pontuado pelo Ministério da Saúde que o Pará se destacou como o segundo estado brasileiro com o maior número de mortes nas últimas 24 horas, contabilizando então 68 novas mortes, ficando atrás apenas do estado de São Paulo. 321 casos continuam sendo analisados. A Secretaria ainda aguarda exames pelos resultados para saber se os pacientes estão ou não com a doença e 2.087 casos já foram descartados. Só para recapitular, essas últimas 24 horas foram 68 novas mortes. Cidade Alerta de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 6 horas da noite. Boa noite. Boa noite. O homem responsável por planejar um atentado contra o chefe da Polícia Civil de São Paulo foi preso hoje.